Bom dia, queridos. Graça e paz. Que privilégio meu poder estar nessa manhã junto com vocês, revendo pessoas que eu tanto amo. Pastor Jorge, um grande amigo, um irmão, um conselheiro, um grande homem de Deus. Eu falo do fundo do meu coração, essa igreja é uma igreja privilegiada por ter pastor Jorge, Bianca, toda a sua família como sacerdote neste lugar. Certamente vocês estão sendo apacentados verdadeiramente por um grande homem de Deus. E não estava na minha agenda estar aqui em Itamaraju nesse final de semana, mas conversando com o pastor Jorge no decorrer da semana, e aí aprove Deus, nós combinamos, ele não, vem para Itamaraju, falei, não, que honra poder passar aí alguns dias com vocês. Então, eu trago aqui um abraço de toda a minha família, minha digníssima esposa Patrícia, deve estar nos assistindo aí, né, nas plataformas digitais. Deixo um beijo e um abraço para ela, uma grande intercessora minha. Trago um abraço também da nossa igreja, Igreja Batista Getsemane, uma igreja onde Deus me concedeu e eu estou servindo de alguma forma naquele aprisco. E tantos amigos que também receberam o link e que estão nos assistindo nesta manhã, amigos e irmãos assim do coração, um beijo para todos vocês, um privilégio ter vocês ouvindo e assistindo aquilo que Deus vai falar conosco nesta manhã. Está ali meu grande amigo Pascoal, irmã Maria, que bom revê-los. Viu? Vocês são do meu coração e não pagam aluguel. Moram no meu coração e não pagam aluguel. Glória a Deus. Gente, abra comigo, por gentileza. Nós vamos estar aqui lendo alguns versículos. No Evangelho de Jesus, na visão de Marcos, capítulo 4. E nós vamos aqui discorrer alguns versículos. Eu vou usar a versão da plenitude, caso vocês queiram achá-la aí. É uma versão que... Eu estou com a Bíblia aqui, pastor Jorge, quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Tem que pegar ela com muito cuidado, senão ela desmancha toda. Toda rabiscada, toda escrita. Arrumei até uma capinha de couro aqui, pastor Jorge, que se não colocasse ia desmanchar. Mas é uma Bíblia que eu tenho muitas memórias boas. Fiz seminário com ela. E eu tenho um carinho muito, muito especial por essa Bíblia. Anotações coisas que Deus ia dando no decorrer do meu ministério, e eu ia anotando, e eu vibrava, eu ficava perplexo com as coisas que Deus falava. A palavra de Deus é assim, queridos. Isso é a palavra de Deus, né? Quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, Deus vai despertando tantas coisas lindas, Ele vai dando tanta direção boa, e aí nós vamos nos alimentando, assim nós vamos crescendo espiritualmente falando, e quando menos esperamos, Deus está transformando coisas extraordinárias em nossas vidas. Então vale muito a pena nós estarmos atentos àquilo que o Espírito diz à igreja, porque certamente Ele fará coisas extraordinárias sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mesmo assentado, mas que o seu coração esteja de pé, eu vou aqui discorrendo alguns versículos, vou começar aqui no versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, tá bom? Marcos 4, versículo 35. Está aqui já o título desta mensagem, né? A Travessia. Foi um título e um texto que Deus aqui colocou em meu coração para nós estarmos compartilhando juntos com aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado e fala assim, que bom que você está aqui.
bom que você está aqui. Então pode falar comigo, que bom que você está aqui. Fala assim, Deus marcou um encontro conosco nesta manhã. Fala com ele assim, Deus vai falar com você, como também falará comigo. Vamos ficar ligados, porque certamente Deus nos escolheu para estarmos aqui nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia bem alto? Você tem um motivo para aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nesta manhã? Aleluia! Glória a Deus! A travessia. Versículo 35 começa dizendo assim, só a parte A do versículo apenas por enquanto. Naquele dia, repita comigo, naquele dia. Queridos, redobre a sua atenção, olhe aqui nos meus olhos azuis, porque eu quero falar com você. Qual dia, pastor? Um dia comum como esse, um dia simples, um cotidiano normal, um encontro de alguns discípulos, alguns seguidores de Jesus, e Jesus estava à beira da praia, ensinando, durante todo aquele dia, um dia normal, um dia trivial, um dia ordinário, onde geralmente nós levantamos, lavamos o rosto, tomamos um café, e temos um dia comum, um dia de trabalho, um dia de compromissos, um dia de agendas, e aí geralmente os nossos dias são assim, sim ou não? As responsabilidades diárias, mas naquele dia, mais um dia, aparentemente parecia ser um dia comum, mas um dia na presença de Deus, ainda que aparentemente seja comum, Ele sempre trará coisas diferentes para as nossas vidas. E o texto aqui está dizendo, naquele dia, sendo já tarde. Olha, a vida é uma passagem, a vida é uma travessia que nos guardam muitos e muitos mistérios. Não sabemos o que irá acontecer daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, 4 horas, porque o futuro pertence a Deus. E aqui o texto fala, naquele dia, um dia de ensinamento, Jesus estava à beira da praia, imagina comigo, um cenário gostoso, eles estavam à beira do mar da Galileia, né? Um mar de águas doces, também o mar da Galileia, entende-se pelo nome de Lago de Genezaré, é o mesmo ambiente, o mesmo lugar, e o texto fala que Jesus tirou aquele dia para estar ali à beira daquela praia, ensinando as coisas do seu reino. E o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, ou seja, o reino de Deus não está limitado a coisas materiais, não estão limitadas às coisas terrenas, mas o reino de Deus é paz. Não qualquer tipo de paz que o mundo esteja pregando, não, mas a Bíblia fala que é uma paz que excede o entendimento humano. Você já parou para entender que na passagem, na travessia da história da sua vida, às vezes atravessamos algumas circunstâncias, passamos por alguns problemas, mas nós estamos em paz? E numa mente humana, não existe explicação para entendermos o controle ou a forma que estamos administrando aquela situação, se não for a paz que excede todo o entendimento humano, a paz de Cristo, né? Porque esta paz, ela independe das circunstâncias naturais. Então o reino de Deus é isso, e ali Jesus estava explicando os princípios do seu reino, e o reino, ele é paz, ele é justiça, né? Quantas pessoas estão sofrendo injustiça nos dias de hoje? Quantas pessoas estão com interrogações nos dias de hoje e perguntando por que isso? Ou por que aquilo? O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, né? A alegria do Espírito Santo nos faz sorrir em momentos que muitas vezes cooperava para que nós estivéssemos chorando, né? Então a alegria, olha para o seu irmão, fala com ele assim, eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Fala com ele. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas fala com ele, a alegria do Espírito Santo vai inundar o seu coração neste momento.
Fala com ele, se prepare, porque o que Deus fará sobre a nossa vida será aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e ainda nem chegou em nossos corações. Você crê nisso? Então você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso nessa manhã? Pode? Aleluia! E o texto está dizendo, naquele dia, sendo já tarde, ou seja, um dia de ensinamento, um dia inteiro assentado ali, ensinando as coisas do reino de Deus, sendo já tarde, os discípulos já estavam cansados, as multidões que ali estavam recebendo da palavra, do ensinamento do reino, aquelas pessoas também estavam cansadas. E aí Jesus, ele libera uma palavra muito interessante, uma palavra que mudou a história não só da vida daqueles discípulos, não só da vida daquelas pessoas, daqueles ouvintes que estavam ali, e certamente eu creio que mudará a minha e a sua vida nesta manhã também. Sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Repita comigo, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Eu e você também estamos atravessando, eu não sei o que você esteja atravessando em alguma área da sua vida. Talvez seja tarde para mim, a situação que você enfrenta, o problema que você está atravessando. Talvez seja tarde para você. Algumas circunstâncias nós olhamos para dentro de nós e nós olhamos, já é tarde. Não tem mais como eu resolver este problema. Não tem como mais eu administrar essa situação que eu estou vivendo. Já saiu do meu controle, já saiu do seu controle. Então, Deus olha para mim, Deus olha para você, como Ele disse àqueles discípulos, Ele está dizendo, o meu tempo, o seu tempo já é tarde, para o tempo de você já está tarde, mas o meu tempo só está começando na sua vida, o meu tempo só está começando na sua casa, o meu tempo só está começando nos seus relacionamentos, o meu tempo só está começando sobre a sua família, o meu tempo só está começando sobre os seus negócios. Então o texto está dizendo, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para o outro lado da margem. O interessante é que Jesus não conjugou o verbo no singular. Ele não disse, passe você, se vire com seus problemas. Você está sozinho nesta travessia da história da sua vida. Não! Jesus está falando, passemos, ou seja, Ele está dizendo, eu estou junto com você quando você levanta pela manhã, eu estou junto com você quando você pega a lotação preocupado, sem saber o que fazer nesse dia, eu estou junto com você quando você está sofrendo este problema familiar, eu estou junto com você quando você se encontra em uma situação que você não vê saída, eu estou junto com você no momento que você coloca a sua cabeça no travesseiro e você chora desesperado, desesperada, sem saber o que fazer, eu estou junto com você quando você atravessa um conflito com o filho nas drogas, eu estou junto com você quando você é desempregado, quando você está desempregado, quando você tem um programa para fazer, quando você tem uma responsabilidade para cumprir e você não sabe como fazer. Jesus está falando, você não está só, eu não te abandonei, eu não esqueci de você, eu estou no controle de todas as coisas, eu estou junto com você. Diga graças a Deus, diga aleluia. Queridos, é tão confortante sabermos que não estamos sós em momentos de dificuldade, sim ou não? Muitas vezes nos sentimos sozinhos, muitas vezes nos sentimos desamparados diante de tantas adversidades na travessia da história de nossas vidas. Mas Jesus está dizendo, passemos, eu estou junto com você. Então Jesus tira um dia, separa um dia, e Ele começa a dar um estudo didático, um ensinamento do reino didático. Mas ao final da tarde, Jesus olha para eles e lança um desafio: passemos para o outro lado da margem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, agora nós vamos sair da didática
e nós vamos para o dia a dia, nós vamos para a execução, nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos entrar em ação, nós vamos colocar aquilo que nós aprendemos em prática. Porque é muito bom estarmos assentados na igreja, ouvindo a palavra, recebendo ensinamento, mas por que fazemos isso? Porque precisaremos colocar em prática aquilo que Jesus está nos ensinando na travessia da história de nossas vidas. Quem está entendendo? Tem alguém comigo? Diga amém. Então Jesus olha e fala assim, olha, naquele dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Primeiro princípio que eu deixo aqui para mim e para toda a igreja nesta manhã, repita comigo, garantia de um futuro melhor. Jesus já liberou a palavra, ele diz, passemos para o outro lado da margem. Repita comigo, há uma garantia nesta palavra, eu vou chegar do outro lado. Olha o seu irmão, fala com ele, você vai chegar lá. Ei, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas nós temos uma garantia da parte de Deus nesta manhã. Passemos. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele disse, passemos para o outro lado da margem. Essa travessia tinha um destino. Esta travessia tinha um propósito. A palavra propósito no original significa plano original de Deus. Nós estamos debaixo de um plano original. Estarmos aqui nesta manhã é providência e é um plano original de Deus estarmos aqui. Diga graças a Deus. Só que, olha que interessante, Jesus fala assim, olha, vocês estão aqui, já é tarde, talvez vocês estejam cansados, talvez para vocês, vocês estejam vivendo algo natural, mas agora nós vamos atravessar para o outro lado. Mas para que esta travessia, para chegarmos ao outro lado da margem, nós vamos precisar deixar do lado de cá todo o nosso passado traumático que não nos deixava avançar. Nós vamos ter que deixar deste lado da margem, da travessia da história de nossas vidas, tudo aquilo que nos impedia de atravessar. Ei, a outra margem é a nossa verdadeira realidade. Você não é doente, você pode estar doente. Você não é um fracassado, uma fracassada, você pode estar em um momento de dificuldades. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você não é estressado, você pode estar vivendo um momento de pico de estresse, mas isso não é a sua realidade. Você pode estar atravessando um momento que, humanamente falando, as suas estruturas físicas, psíquicas e emocionais estão tão limitadas que você não consegue enxergar o outro lado da margem. Mas nós estamos numa travessia. E às vezes, diante das adversidades deste mundo, nós não conseguimos enxergar a verdadeira realidade que está do outro lado. Mas nós nessa manhã, você que nos assiste nas plataformas digitais, nós estamos aqui debaixo de uma palavra profética, nós estamos aqui debaixo de uma palavra de garantia de um futuro melhor, nós estamos aqui debaixo de uma palavra daquele que prometeu uma grande coisa, e essas grandes coisas certamente acontecerá sobre as nossas vidas. Para Deus, é independente de como você chegou aqui, como está o seu coração, como estão os seus pensamentos, como está a realidade do que você tem enfrentado hoje, mas nós temos que entender que nós estamos debaixo de uma palavra profética. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Versículo 36, continua dizendo, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Diga, meu Deus.
Os discípulos estavam debaixo de uma palavra. Os discípulos estavam debaixo de uma ordem daquele que tinha o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Jesus garantiu uma travessia. Jesus garantiu que aqueles discípulos atravessariam para outra margem. Mas Jesus não falou que na travessia desta margem não teriam tempestades. Jesus não falou na travessia da história de nossas vidas que nós não passaríamos por problemas. Ele não falou que na trajetória de nossas vidas nós não enfrentaríamos tempestades. Ei, olha que interessante isso. Existem algumas tempestades que o tempo indica. A gente olha para o céu e fala, vai chover. Sim ou não? Às vezes o tempo está ruim, está fechado, uma ventania, a gente olha, vai cair uma tempestade aí. Verdade? Mas às vezes o tempo está limpo, tranquilo. Tem tempestades que nós sabemos que ela vai vir. Essas tempestades, quando a gente sabe que ela vai vir, o que nós fazemos? Repita comigo, nos precavemos. Se estamos na rua, vamos comprar um guarda-chuva? Ou vamos chegar logo em casa, sim ou não? Mas tem tempestade que ela não avisa que vai chegar, ela chega. Agora, tempestade que nós podemos chamar de alguns problemas que estamos atravessando, a tempestade ela tem uma característica interessante. Repita comigo, ela não é duradoura. Olha o seu irmão, fala com ele, vai passar. Fala com ela, isso vai passar. Esse problema vai cessar. Essa tempestade, ela vai acabar. Essa tempestade, uma hora, ela vai ter que se estancar. E aqueles discípulos entraram no barco debaixo de uma palavra. O tempo estava bom, pastor Jorge. O céu estava azul. Já caindo para a tarde, mas o tempo estava limpo. O tempo não tinha perspectivas de chuva, de tempestade, não. Bom, um rio, um lago ou um mar de águas doces, 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, 200 metros abaixo do nível do mar, cercado de montanhas, com as suas fendas, a atmosfera de ar sobre o mar da Galileia, quente, entre as montanhas, principalmente o Monte de Hermon, aonde o seu pico, o cume deste monte costuma ser gelado, os ventos vêm por trás dessa montanha, pega na geleira do alto Monte Hermon, aquele ar encontra com a massa de ar quente do mar da Galileia. Há uma fusão entre essas duas atmosferas, e isso começa a provocar uma tempestade absurda naquele mar. Do nada. Tem tempestade em nossas vidas que não tem explicação. Tem problemas que atravessamos em nossas vidas que ela não avisa que vai chegar, ela chega. E a gente fica sem entender, o chão se abre, a gente fica sem chão, a gente não sabe o que fazer. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra que nos garantiu chegarmos do outro lado. Independente das tempestades. Independente dos problemas. Independente das decepções. Independente dos abandonos, independente da traição, independente do diagnóstico daquele médico que não foi favorável à sua saúde, independente daquele projeto que você fez, que você almejou, que você lutou, e quando era para acontecer, não aconteceu. Aí bate a tristeza, bate a frustração, bate o desânimo,
bate aquela sensação de impotência, bate aquele desespero que não sabemos aonde isso vai chegar. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos debaixo de uma palavra, garantia de um futuro melhor. Você pode repetir comigo? Eu tenho a garantia de um futuro melhor. Prossigamos, versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Vamos fazer um ato profético? Começa a dar tchau para os problemas que você estava enfrentando hoje. Vai dando tchau para ele aí. Ato profético, pastor Jorge. Vai despedindo desse sentimento que você estava vivendo negativo agora. Vai dando tchau para ele aí. Vai dando tchau para esse sofrimento. Está chegando, vai se despedindo do marasmo que você estava passando, que você estava vivendo. Vai dando tchau aí para este problema que estava te acompanhando na realidade desta margem que você estava vivendo agora. Sabe por quê? A minha realidade e a sua realidade não está na dor, mas está naquilo que Deus prometeu para mim e para você. Está do outro lado da margem. Glória a Deus. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Tem muita gente que está esperando o momento perfeito para entrar nesta travessia. Não, Jesus diz: vinde a mim como estais. Vem moído, amassado, vem quebrado, quebrada, vem chorando, urrando, venha do jeito que você estiver. Venha cheio de vícios, cheio de carrapichos, venha como você estiver. Jesus estava ensinando ali naquela beira daquele mar durante o dia inteiro. E Jesus faz o convite: passemos. Eu estou com você. Eu te conheço, eu conheço a sua estrutura, eu conheço o seu coração. Eu conheço o que você está passando. E você não está sozinha, você não está sozinho. Eu estou junto com você, passemos. Eu estou nessa travessia com você. Ó, no barco, e outros, como é que é aqui? E outros barcos o seguiam. Gente, você sabia que nós somos exemplos para muitas pessoas? Tem muitas pessoas nos seguindo. A Bíblia fala, Paulo fala que nós somos as cartas de Cristo. As pessoas estão nos lendo a todo momento, em nossa casa, no comércio, na igreja, no trabalho, na faculdade. As pessoas fazem uma leitura de nossas vidas. Olha para o seu irmão, pergunta para ele: qual é o seu conteúdo? Qual é o seu conteúdo? O que as pessoas estão lendo? Outros barquinhos seguiram. Estavam seguindo o barco que os discípulos estavam e que Jesus estava. Repita comigo. O ensinamento, ele doutrina, mas o exemplo arrasta. Muitas vezes, as nossas atitudes vão valer mais que 1000 palavras. Muitos barquinhos seguiam Jesus, seguiam o barco ali que Jesus estava seguindo. E o texto continua dizendo, versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Olha aqui para mim. O que afunda o barco não são as águas ferozes que batem no casco de fora do barco. São as águas que entram dentro do barco. A tempestade do lado de fora, na travessia da história de nossas vidas, as ondas estão altas. Mas a pergunta é: essas ondas estão entrando dentro do barco da história de nossas vidas? Talvez chegamos aqui nesta manhã a ponto de afogarmos nas tempestades da vida. E nós estamos, quem sabe, no meio desta travessia. Mas Jesus está aqui. E Ele que nos fez o convite
Ele é quem está dentro do meu barco e está dentro do seu barco. As águas das tempestades dessa vida não podem afundar o nosso barco. As coisas externas, os problemas externos, não podem brotar e encher os nossos corações de raiva, amarguras, depressões, sentimentos negativos, porque isso nos faz afundar nas tempestades da vida. E o versículo 38 diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Olha que interessante isso. Repita comigo: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, no meio de uma grande tempestade. Segundo princípio que eu aprendo aqui, é possível descansar em meio às tempestades da vida. O pau estava quebrando naquele lugar, gente. A tempestade estava assolando aquele barco para lá e para cá. Os discípulos estavam ali, e o que me chama a atenção é que muitos daqueles discípulos eram pescadores. Pedro, Tiago, André, possivelmente João, eram pescadores. Conheciam o ambiente da pesca, conheciam aquele lago, aquele mar, sabiam se o tempo estava bom, se estava ruim para a pesca. Se o tempo estivesse ruim, certamente eles falariam: olha, está perigoso atravessar. Está muito perigoso nós avançarmos nesta travessia. Não, mas quando eles entraram no barco para o outro lado da margem, o tempo estava tranquilo. Estava tudo de boa. Mas a tempestade veio no meio daquela travessia. E em nossas vidas geralmente é assim que acontece, queridos. Essa tempestade aqui foge da previsibilidade daqueles discípulos. Mas uma coisa é certa, não fugiu da previsibilidade daquele que deu a palavra para chegar do outro lado da margem. Deixa eu te fazer uma pergunta e você me responda, por gentileza. Se porventura Jesus falasse com aqueles discípulos que no meio da trajetória, da travessia para o outro lado da margem, viesse uma tempestade a ponto de desespero e um grande perigo deles afundarem, aqueles discípulos entrariam no barco? Sim ou não? Não. Aqueles discípulos não sabiam daquela tempestade, mas outra pergunta: Jesus sabia que aquela tempestade iria vir, sim ou não? E por que Jesus não falou com eles? Creio eu, queridos, que Jesus não falou com eles, porque se Jesus tivesse falado, eles não entrariam naquele barco. Se Jesus falar comigo e falar com você, tudo que você vai passar na travessia da sua vida, mas Ele te disse que está com você. Ele disse que está junto conosco. Ele disse que está passando junto comigo e com você. Ele nos garantiu que atravessaria junto com a gente, irmãos. Ele não disse: se vira, você está sozinho, o azar é seu. Você buscou isso com as suas mãos, agora você se vire. Não, Ele é misericordioso. Ele sente o que eu sinto, Ele sente o que você sente. Ele conhece as minhas estruturas como assim as suas. E Ele disse: eu estou com você. E o texto continua dizendo: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo na popa.
E os discípulos ali remando, tirando água do barco, desesperados, irmãos. Quando você alimenta as suas inseguranças, você se enfraquece. Espera aí, 4 discípulos no mínimo ali eram pescadores. Estavam cheios de medos, cheios de inseguranças, todos fragilizados, desesperados. Quando você se perde, quando nós nos perdemos, nós buscamos as coisas fora. E na verdade já está tudo dentro. O desespero às vezes não nos deixa enxergar, entender e lembrar que nós estamos debaixo de uma palavra garantida. A palavra de Deus, ela já nos garante a vitória. Independente da turbulência e das tempestades que nós estejamos atravessando. Aqueles discípulos fizeram uma coisa interessante, eu entendo isso aqui. Bom, se ali tinha pelo menos 4 discípulos profissionais da pesca, geralmente um pescador sabe nadar, sim ou não? Geralmente um pescador conhece se a maré está para peixe, sim ou não? Agora, por que aqueles discípulos não pularam do barco? Repita comigo, era mais seguro estar dentro do barco do que pular fora dele. Olha para o seu irmão, fala com ele assim, vale a pena você ficar dentro do barco. Fala com ele assim, não pula fora não. Lá fora é muito pior do que aqui dentro. Tem muito crente que eu não entendo. Talvez porque o pastor não cumprimentou, ou porque se desentendeu com o irmão, ou porque chateou com alguma coisa dentro do barco que podemos denominar como igreja 4 paredes. Pula fora do barco. Independente da tempestade, do desespero, dos problemas, aqueles discípulos permaneceram no barco. Eles poderiam ter pulado, ter nadado, ter se apoiado em alguma coisa do lado de fora. Oh, meu Deus! Repita comigo, quando eu busco fora o que está dentro, eu nunca vou encontrar. Tem muitas pessoas perdidas na travessia da vida, tentando se encontrar. As tempestades foram tão grandes, intensas, e estão nadando desesperadas, buscando aonde se apoiar. Repita comigo, obrigado, Deus, porque eu estou nesse barco. Independente das tempestades, eu vou permanecer nesse barco. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Prossigamos. Jesus estava na popa, dormindo. Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Diga glória a Deus. Terceiro princípio, que eu vou falar daqui a pouquinho. Sabe o que aqueles discípulos fizeram? Ainda dentro desse segundo princípio, que é possível descansar em meio às tempestades da vida, em meio às adversidades da vida. Aqueles discípulos largaram o remo, eles largaram o controle da embarcação, eles largaram o controle da vida deles,
Se Jesus estava, repita comigo, popa, fala comigo, popa, lá atrás. Fala comigo, proa, na frente. Se Jesus estava na popa dormindo, os discípulos estavam na proa, na frente. Repita comigo, Jesus estava na popa, lá atrás. Mas os discípulos estavam na proa, à frente. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando as tempestades da vida chegaram no nível de descontrole daqueles discípulos, sabe o que eles fizeram? Eles não pularam do barco. Eles largaram o remo. Eles tiveram humildade e foram lá na popa. Foram acordar Jesus. Em outras palavras, eles disseram, Jesus, nós não damos conta de direcionar a nossa vida do nosso jeito. Assuma o controle, Jesus, do barco da nossa vida nesta travessia. Porque mesmo eu sendo profissional, mesmo eu sendo inteligente, mesmo eu sendo autocapaz, mesmo eu sendo autossuficiente, mesmo eu conseguindo dominar a mim, a tudo e a todos, chega um momento na estrada e na história da travessia de nossas vidas, que as coisas sairão do controle. Mas eles tiveram humildade para ir lá na popa e acordar Jesus. Ei, existem algumas áreas de nossas vidas que Jesus está dormindo na popa do coração de nossas vidas. E nós precisamos despertá-lo nesta manhã. Nós precisamos acordá-lo. Porque a maré está muito alta. O vento está soprando o contrário. E por mais que tenhamos qualidades humanas para administrar situações, uma hora vai sair do nosso controle. Vamos convidar Jesus para assumir a proa da direção do barco de nossas vidas nessa manhã. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. E quando Jesus levantou, e ele disse lá, então lhes disse, versículo 40, os discípulos falando, Jesus falando, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Poxa, irmãos, Jesus ficou um dia inteiro ensinando as coisas do reino, mostrando que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas na hora da prática, aqueles discípulos esqueceram que Jesus já tinha dado a ordem para atravessarmos para o outro lado. Queridos, a nossa realidade não está nesse mundo. Esse mundo terreno que nós estamos vivendo é só uma travessia. A nossa realidade está na Nova Jerusalém, e ela está muito próxima. Jesus está voltando, e nós temos uma palavra de garantia dele, que independente das tempestades dessa vida, deste mundo, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também disse, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele já venceu, mas nós não podemos sair desse barco, nós precisamos estar dentro dele, e dentro dele nós vamos nos ajustando. Precisamos acordar Jesus, porque muitas vezes nós estamos remando, e a maré vem, a gente rema de um lado, rema do outro, um problema aqui com um casamento, um problema ali com um filho, um problema ali financeiro, um problema ali, seja lá com o que for, e a gente vai remando, e a tempestade vem, e daí a pouquinho ela cessa, daí a pouquinho vem outra, e muitas vezes nós não estamos acordando Jesus dentro de nós, para que Ele assuma a proa do barco de nossas vidas.
Então Jesus levanta e fala: homens de pequena fé, por que duvidaste? Repita comigo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E aqueles discípulos, quando viram Jesus repreendendo o mar, quando viram Jesus repreendendo o vento, eles ficaram anestesiados. Quem é este? Quem é este? Ei, se você está perdido, ele diz a você: eu sou o caminho. Se você está enfermo, ele diz a você: eu sou Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Se tem alguém mentindo para você, ele diz: eu sou a verdade. Se você está enfrentando um problema na justiça, ele fala: eu sou Jeová Tzidkenu, o Deus da justiça. A palavra eu sou no hebraico significa: eu sou aquilo que você precisa que eu me torne no momento das aflições e das tempestades da sua vida. Quem é este? Ele diz: eu sou a sua necessidade neste exato momento. Eu tenho uma palavra para você. Eu te escolhi. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu te escolhi. E eu estou nesse barco com você nesta travessia. Você pode ficar sobre os seus pés? Pode? Nós vamos orar. Esta tem sido uma manhã de travessia. Eu não sei qual a travessia da história da sua vida neste barco que você esteja atravessando. Qual tempestade tem tentado afundar o seu barco? Uma depressão, uma ansiedade, uma opressão, um problema grave de saúde, um problema familiar, um problema de relacionamento na igreja, um problema interno, uma batalha espiritual, uma batalha na mente que você está vivendo. E muitas vezes você acha que esteja só, preocupado, preocupada. Aquilo foi um desafio para aqueles discípulos. Eles chegaram do outro lado da margem, mas lá já teve outros desafios, e assim é a nossa vida. O que importa é ter Jesus no nosso barco e termos esse entendimento que nós estamos debaixo de uma palavra de garantia. E que mesmo em meio às tempestades da vida, é possível descansar dentro delas e saber que o Senhor não perdeu o controle de nada. Deus está aqui, na pessoa do Espírito Santo. Ele está sondando os nossos corações, Ele está sondando as nossas mentes. Você que nos assiste aí nas plataformas digitais, Jesus está aí também. Talvez você tenha remado sozinho, sozinha, no barco desta trajetória da sua vida. Mas Jesus quer entrar em seu barco nesta manhã. Ele nos ensinou alguns princípios. E Ele está dizendo: aleluia, eu estou passando com você. Eu estou vivendo com você esta situação. Eu enxugo as suas lágrimas. Eu te renovo nesta manhã. Filha, filho, eu te carrego no colo. Eu curo, eu saro essa raiz de amargura. Eu limpo o seu coração neste momento. Eu sou um Deus que posso te transformar. Você só precisa me acordar dentro de você. Eu estou aqui
Porque o melhor lugar para você estar mesmo diante das tempestades é em mim. Porque não há nada de proveito fora de mim. Eu sou Deus que posso transformar a sua história. Você não precisa saber nesta travessia o que virá, você só precisa confiar na minha palavra e me convidar para estar dentro do seu barco. Porque assim, independente das tempestades, eu te guardo, eu te restauro, eu te saro, eu te curo, eu te renovo, eu te liberto. Sozinha, sozinho, você não vai conseguir chegar do outro lado, mas comigo eu te sustento, eu te dou a direção, eu te dou a minha palavra, porque a minha palavra, ela será lâmpada para os teus pés, ela será luz para o teu caminho, e assim você não vai tropeçar. Seja restaurado, seja restaurada, seja cheio, seja cheia. Você pode colocar a mão no seu coração, você pode baixar a sua fronte aonde você estiver. Você aqui comigo neste templo, sinta o Espírito Santo te renovando nesta manhã, tirando o cansaço, tirando a fadiga, tirando a depressão, a opressão. O terceiro princípio: deixe Jesus tomar a direção do barco da sua vida. Repita comigo: Senhor Jesus, eu me desarmo, eu abro o meu coração, Jesus, eu abro o barco da minha vida. O Senhor talvez estivesse no último banco do barco da minha vida, sempre nos últimos planos, mas nesta manhã, Jesus, eu convido o Senhor, fala isso. Romanos 10:10 diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Fala comigo: Jesus, acorda, acorda neste barco da minha vida, Jesus. Saia da popa e que o Senhor seja primazia, que o Senhor assuma proa à frente, porque o Senhor assumir a frente da proa, o Senhor assumir a liderança do barco da minha vida, da minha família. Esse barco não vai afundar, porque eu estou debaixo de uma palavra profética, de uma palavra garantida, que eu vou chegar do outro lado da margem. A nossa verdadeira realidade está do outro lado da margem. Não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá opressão, depressão, não haverá frustração. Não, o outro lado da margem é a vida eterna, é só alegria, é só bodas, é só relacionamento íntimo com o Pai. Seja limpo, seja limpa, seja liberta, seja liberto nesta manhã. Aquilo que te escravizava não te escravizará mais, aquilo que te oprimia não te oprimirá mais, aquilo que te deixava sem força, sem ânimo, isso está caindo por terra nesta manhã. Vá se despedindo destas tempestades que estavam assolando o barco da sua vida. Aqueles que precisam de paz, paz. Os que precisam de cura, cura. Os que precisam de libertação, libertação. Os que precisam de transformação, transformação. Sopra, Jesus. Sopra com o sopro do teu Espírito. Sara essa mente perturbada. Conserta essa mente desorganizada.
Sara, meu Deus, que haja uma metanoia nesses pensamentos. Meu Deus, porque nós estamos debaixo de uma palavra profética, uma palavra garantida que, independente das circunstâncias que vivemos neste mundo, nós não iremos afundar, nós vamos conseguir chegar do outro lado, Jesus, porque o Senhor está no nosso barco. Saia da popa, Jesus, e assuma a proa, assuma a liderança deste casamento, assuma a liderança, meu Deus, dos meus sentimentos, assuma a liderança, meu Deus, assuma a liderança desta família, desta casa, assuma a liderança dos nossos negócios, assuma a liderança em nossas estruturas emocionais, psíquicas e físicas, meu Deus. Fortaleça este que entrou aqui caído, fortaleça esse, meu Deus, que estava pensando em desistir no meio desta travessia do mar desta vida, esse que estava afogando nas decepções, nos sofrimentos, que o Senhor possa tirá-los debaixo destas águas, essas águas, meu Deus, da morte, mas que o Senhor possa colocá-los em um lugar seguro, no barco que o Senhor estiver. Ah, Jesus, entra com providência, meu Pai, nesta manhã. Sara este enfermo, meu Deus, a maior tempestade não estava no mar da Galileia, mas a maior tempestade estava no coração daqueles discípulos. Mas o Senhor disse: acalma-te, aquieta-te, eu estou com você, filhinha, eu estou com você, filhinho, eu te carrego no colo, eu te abraço, eu te curo, eu te sustento, eu te liberto, eu estou com você. Você é minha, você é meu. Eu paguei um alto preço por você na cruz do Calvário. Eu não vou te abandonar nesse barco. Eu vou te acompanhar. E eu vou te dar a estrutura que você precisa. Aquilo que Deus não pode mudar, Ele te muda diante de algumas tempestades que não podem ser mudadas. Se prepare pelo renovo. Se prepare para receber aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida agora. Deus está mudando as suas estruturas. Muitas vezes Deus permite a tempestade porque Ele está sacudindo a sua estrutura emocional. Ele está sacudindo as suas estruturas. Mas não é para a sua morte. Você vai chegar do outro lado. Fica tranquila, fica tranquilo. Ele está com você. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Quem sabe você entrou aqui por uma segunda, terceira vez, mas você ainda não decidiu acordar Jesus dentro do barco da sua vida. Você que me assiste, quem sabe você nunca entrou em uma igreja evangélica. Quem sabe você nunca teve uma oportunidade de convidar Jesus para fazer parte do barco da sua vida. Talvez você me escuta, me assiste. Eu gostaria de fazer uma oração por você. E se você puder, no seu carro, na sua casa, na igreja, na rua, se você puder, você baixa a sua fronte. Se você não puder, não tem problema. Repita essa oração comigo, ainda que seja em silêncio. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra. Ah, Jesus,
o Senhor tem me ensinado algumas coisas do teu reino, Jesus. E eu tenho aprendido que por tão bom que seja este mundo, a palavra que o Senhor me deu nesta manhã é uma garantia de uma travessia, ainda que venham as tempestades, eu não vou afogar. Senhor, eu quero acordar o Senhor da popa do coração da minha vida, do interior da minha vida. Eu quero que o Senhor seja não somente o meu Senhor, mas eu quero que também o Senhor seja o meu Salvador. Escreva o meu nome, Jesus, no livro da vida e apaga do livro das trevas. Eu estou cansado desta vida momentânea, mas eu quero viver uma vida de propósito nesta travessia. Eu quero chegar do outro lado, Jesus, na Nova Jerusalém, numa terra onde mana leite e mel, numa terra, meu Deus, aonde a vida é eterna. Salvos que precisam ser salvos, Jesus. Promova circunstâncias e oportunidade para que muitas vidas possam te acordar em seus barcos. Assim eu oro, e eu declaro que todas essas pessoas que estão aqui nesta manhã ouvindo e receberam a tua ministração, estão sendo restauradas, estão sendo renovadas, estão sendo, meu Deus, transformadas, porque o Senhor está sacudindo, meu Deus, as estruturas do barco de cada um de nós. Assim oramos e te agradecemos, porque temos garantia de um futuro melhor, porque temos a possibilidade de descansarmos no Senhor em meio às tempestades da vida, e porque também, Senhor, deixamos o Senhor assumir o primeiro lugar na linha de frente do barco da história de nossas vidas. Diga amém, diga graças a Deus e aplauda ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pastor Jorge, muito obrigado. Glória a Deus. A tempestade, ela existe, mas a paz do Senhor no nosso coração, ela está sempre e deve estar sempre firmada em nossas vidas, a paz que excede todo entendimento. Eu creio que você nesta hora, independente das tribulações que talvez possa estar passando, você está desfrutando da paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? O Evangelho é o entendimento de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo foi-se, nos deixou o Espírito Santo e nos deixou a sua palavra, a qual nós devemos viver pela fé e na força do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Abençoe poderosamente, pastor Anderson. Continue lhe dispensando sobre sua vida, pastor Anderson. Muita sabedoria e muita graça do Senhor. E que o Senhor continue abençoando você, continue abençoando sua família, abençoando sua casa. Dê um abraço tremendo na vida de seu irmão. E Deus te abençoe. À noite estaremos juntos aqui, continuando celebrando o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Dê um abraço ao seu irmão e sua irmã. E nosso culto está encerrado. Amém? Obrigado, meu irmão.